Olá, meus queridos, bom dia. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais e que possamos entrar mais fundo nele, que possamos ir mais dentro dele. Você sabe que Deus é um Deus de territórios e o primeiro homem, quando foi feito, ganhou um território do Senhor. Em algum momento ele perdeu aquele território. E Deus sempre sinalizou dessa forma. Quando ele chama Abraão, pai da fé, ele disse: Abraão, eu quero que você saia desse território porque eu tenho um outro território para você. Foi desse jeito também quando ele visitou o povo no Egito. E nós sabemos que depois, quando o povo estava consolidado lá, o povo se perdeu de Deus e ele foi parar dentro da Babilônia, então ele perdeu aquele território. E nós sabemos que há diferença entre territórios e territórios. O Egito representa um homem e uma mulher sem Deus, sem salvação, sem vida eterna, fora da terra que Deus prometeu para ele, sem salvação. Já Babilônia não. Babilônia representa um território onde Satanás leva o homem e a mulher de Deus para fora da promessa. Às vezes não é o diabo, às vezes é Deus, porque nas palavras do meu pastor, até o diabo é o diabo de Deus. E quem promoveu aquele juízo foi Deus. Na cabeça evangélica, um juízo de Deus é Deus querendo arrebentar com a gente. Mas sempre que Deus estabelece um juízo, é um juízo de misericórdia e proteção. Mas Deus trabalha com territórios. Toda revelação, ela tem uma proposta. Arrancar você de um lugar nele para conduzir você em outro lugar nele. Por isso que cada vez que você recebe uma revelação e você não se move, alguma coisa morre dentro de você. Porque acerca daquilo você passa a viver do que sabe, não do que tem. Porque há uma realidade para a verdade posicional e para a verdade ocupacional. Como Deus é um Deus de território, nós somos pessoas de ocupação, de ocupar esses territórios. Satanás perdeu seu território, quantos se lembram disso? Por isso que Satanás trabalha nos nossos espaços vazios. Satanás trabalha em lacunas. Ele ocupa espaços vazios, ele ocupa lacunas. Por isso que a mente vazia, a oficina do diabo, alguém já falou isso. Porque ele ocupa espaços vazios. E há uma realidade para uma verdade posicional. E há uma outra realidade para uma verdade ocupacional. Quando o povo saiu do Egito, Deus disse assim: hoje vos dou uma terra que emana leite e mel. A terra já tinha aquele dia, mas moravam dentro do Egito. Tinham a terra, mas não ocupavam ela. Quando eles saíram do Egito, eles não pisaram em Canaã. Porque eles não saíram do Egito com Canaã. Eles saíram do Egito com o direito de posse. Canaã, eles precisaram se apossar. Quantos estão comigo? Você já parou para pensar, será que não existia um pedaço de chão na face da terra que não tivesse ninguém morando em cima? Deus tinha que dar um pedaço de chão onde tinha muita gente morando em cima, inclusive gigantes. Então nós temos que entender o que Deus estava figurando na sombra das realidades espirituais. Que uma coisa é Deus se tirar do Egito, você está salvo. Outra coisa é você ocupar Canaã, isso é reino. Quando o povo saiu do Egito, tinha um batismo, o Mar Vermelho. Quando o povo foi entrar em Canaã, tinha um outro batismo, o Rio Jordão. E o batismo do Mar Vermelho não é o batismo do Rio Jordão. Porque sair do Egito é salvação, agora entrar em Canaã é reino. Quando o povo saiu do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados. Mas para entrar em Canaã, tiveram que atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão vinha antes.
Porque na salvação você primeiro é salvo para depois ser batizado, mas no reino não, você primeiro é batizado para depois ser salvo. Porque os batismos no Rio Jordão é que te habilita para conquistar Canaã. Por isso que quem entrou no Jordão para ser salvo, mergulhou uma vez. Quem entrou no Jordão para ser purificado, mergulhou 7 vezes. Efésios 1:3 fala a meu respeito e a seu respeito, e diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Uau! Abençoado com todas as bênçãos. Mas os sinceros, os verdadeiros, vão concordar que não se sente abençoado com todas as bênçãos. Por que não? Porque isso é uma verdade posicional. E dessa verdade posicional que é completa, algumas dessas verdades nós já ocupamos. É uma realidade na nossa vida, outras não. Só é uma verdade posicional, ainda não é uma verdade ocupacional. Nós não ocupamos esse território ainda. Quantos estão comigo? Por isso que sempre cumprimentamos, que o Senhor nos faça acessar. Ouça-me. Quando Jesus diz, eu preciso falar outra coisa, vai valer quando eu abrir a Bíblia. Porque nós somos um seminário de família e o Espírito está querendo ensinar. Quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Ouça, na casa do meu Pai. Então a casa é uma só. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Como é que você entende essa conjugação verbal? Há muitas moradas. Por muito tempo a igreja aprendeu que Jesus estava construindo um condomínio no céu. Por causa da nossa cabeça capitalista, materialista. Só que ele diz que há muitas moradas. Se há, não está sendo feita. E ele não vai construir. Ele está dizendo, eu vou preparar lugar. E ele diz assim, para que aonde eu estou, vós também estejais. Como eu já falei, eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, mas se você parar para pensar nessa conjugação verbal, Jesus está dizendo assim, eu vou deixar agora, e eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei órfão, vou mandar o Espírito. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E o certo seria, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Mas ele diz não. Ele diz, para que aonde eu estou, vós também estejais. Ele está dizendo, depois que eu ressuscitar, você vai ser a casa do Pai. E essa casa do Pai, pelo seu novo nascimento, ela tem muitas moradas. E eu vou preparar lugar para você habitar nessas moradas, para que aonde eu estou agora, como num corpo humano, como um ser humano, habito nas moradas do Espírito, assim também você possa. Eu vou preparar lugar para você, porque as moradas você já tem. Às vezes você olha para um homem e uma mulher de Deus e diz, uau, o que essa pessoa tem? E Deus diz, essa pessoa tem o que você pode ter. Como Deus? Não entendi. Às vezes eu olho para o meu pastor Luiz Hermínio, ele anda numa medida e numa esfera de fé que me desequilibra. Eu digo, Deus, só que eu conheço o dia a dia dele, ele é um homem igual eu, com as suas dificuldades e tudo mais. Eu digo, o que tem, Senhor? E Deus ele tem o que você pode ter. Ele só acessou algumas moradas no Espírito que você ainda não acessou. É só isso. Quando você acessa uma morada no Espírito, você encontra uma medida de fé que você não tinha antes, uma medida de paz que você não tinha antes, uma medida de entendimento que você tinha antes, um equilíbrio nas suas emoções que você não tinha antes, uma capacidade de administrar seus sentimentos que você não tinha antes. Por isso que a Bíblia fala, porque eu não sei orar como convém. Ele me dá o Espírito para que eu ore em línguas, e quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ora em mim. Porque está escrito em Coríntios, ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele está.
E ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus, que perscruta as profundezas de Deus. Uau! Quer dizer que quem conhece o homem é o Espírito do homem que nele está. E quem conhece a Deus é o Espírito de Deus que perscruta as profundezas de Deus. É por isso que o homem ora em línguas. Porque o Luiz não se conhece. Sabe por que eu e você temos tantas crises? A psicologia diz que eu e você usamos só 10% da nossa capacidade de cérebro. Porque esse 90% caiu em Adão. Quando você nasceu de novo, Jesus veio e colocou o chip original de você. Aqui. Então aqui você continua caído, só usa 10%. Aqui no seu espírito, os 100% voltou. Por isso você só se conhece 10%, por isso tem tanta crise. O que eu faço? Você começa a orar em línguas. Porque quando você ora em língua, o Espírito Santo vem dentro do seu espírito, conhecendo o seu chip original, e diz: uau, o Luiz está precisando disso. Teu espírito fala para o Espírito Santo: o Luiz está precisando disso, ele foi chamado para isso e está vivendo o contrário disso. Aí o Espírito Santo diz assim: espera aí que eu sei onde é que está nas profundezas de Deus. E ele vai lá e busca, e ele traz. Enquanto ele ora em línguas, ele faz esse movimento, até que baixa um download, completa um download, e uau, vem para cima. Aí o cara passa a entender coisas na sua mente, na sua razão. Ali não precisa mais fé, porque o amor já se instalou. Quando a Bíblia fala que a esperança vai ficar, a fé vai ficar, só vai estar o amor. Isso não é no produto final, nível de céu. Quando o amor se instala em alguma área da sua vida, ali você não precisa mais fé. Tem coisas que eu já precisei de fé um dia que hoje eu não preciso mais. Porque o amor já se instalou. E quando o amor se instala, tornou-se desnecessário a fé. Precisamos usar a nossa fé até ela se tornar desnecessária. Então o marido precisa ter fé para agradar a esposa. Até que na prática da fé ele conquista o amor. Então ele já não precisa mais fazer o exercício de amá-la. Porque o amor já se instalou. Quantos estão comigo? Precisamos acessar. Que nós precisamos, se pudéssemos dar um nome para Jesus, talvez seria acesso. Por isso que o mundo virtual, ele fala demais sobre o mundo do Espírito. Porque Jesus é um acesso. Jesus é um acesso. Ele rasgou o véu. Ele é um acesso. Te damos graças, meu Senhor, nessa manhã. Amamos o Teu Espírito, amamos o Teu coração e amamos a Tua santidade. A Tua sabedoria está sobre esse lugar, Senhor. A Ti rendemos louvor, glória e honra. Eu amo o culto domingo de manhã, cara. A gente tem menos bobagem na cabeça. O culto de manhã normalmente ele é menos atarefado. Nosso espírito está mais pronto. Eu creio que o Senhor e também tem aqueles faminha, né? Tem alguém que está desde sexta aqui? Não perdeu nenhuma reunião? E você é teimoso, hein? Tem gente, meu irmão. Mas é assim, deixa eu te dizer. A maioria dos crentes frustrados são frustrados porque são pessoas intensas. Estava no pecado, era intenso. Vieram para Jesus intenso. E depois se tornaram rasos. E nasceu para ser intenso. Quando é raso, se frustra. Tristece. Eu sou do tempo que eu só saía do bailão quando tocava Boate Azul pela segunda vez. O cara tocava para me poder ir embora. Vou tocar só para você ir embora, cara. Então eu vim para Jesus, eu não posso andar raso. Senão eu vou andar frustrado.
Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está fazendo uma relação entre o bêbado e encher do Espírito. Porque o cara, quando bebe do vinho desse mundo, ele afeta seus sentidos. O cara bêbado é interessante, você já percebeu? Primeira coisa que ele é feliz porque toda mulher é bonita. O cara bêbado. E a coragem dele, olha para um grandão assim, vai querer encarar. Ele anda no meio da estrada, os carros é que tem que desviar. Uau, ele se torna poderoso. E ele está dizendo, é disso que eu estou falando. Embriague-se do Espírito. Porque daí os teus sentidos vão estar sedados. Aquilo que te amedronta, aquilo que vai contra a fé, você vai ignorar. Porque a verdade, uau! Agora eu preciso entender uma coisa. Tem coisas que Deus não me deu a escolha de fazer ou não fazer, mas de como fazer e para quem fazer. Adão não escolhia se comia ou não comia. Porque Deus fez Adão, o estômago e a fome. Adão escolhia o que ele comia. Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho desse mundo, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Obviamente que o vinho desse mundo não está falando só em bebida alcoólica, mas sobre o vinho desse mundo. Deus está dizendo, Luiz, cara, não tem jeito, você vai chapar ou de uma coisa ou de outra. Já que você vai chapar, chapa do Espírito, meu filho. Aleluia! E eu já bebi, já foi um cara que bebi. Quando a gente está bêbado, é maravilhoso. O ruim é quando passa aquela cachaçada. Só que quando você está bêbado é bom. Só que quando você se embriaga com o vinho desse mundo e você está bêbado, é bom. Mas é bom só para você. É ruim para a esposa, é ruim para os filhos, é ruim para os pais, é ruim para o patrão. Mas quando você se embriaga do Espírito, cara, daí não é bom só para você. É bom para todo mundo que está à sua volta. Por isso, enchei-vos do Espírito. Não queira ser um crente normal, por favor. Não existe crente normal. Não existe. Seja sincero comigo, por favor. Uma pessoa que crê num Deus que não vê, acredita que vai viver num céu que não sabe onde é, fala uma língua que não entende. Cara, por favor, você não é normal. Seja sincero, você não é normal. Então quer ser feliz, não seja normal. Não entre em contrariedade com a sua natureza. Enchei-vos do Espírito. Uau! Eu percebo que ele passeia aqui. Você sabe, e é interessante porque tem uma movimentação do Senhor, que é na brisa. Elias, ele foi orar no monte, clamou chuva, cara, e a chuva veio. 3 anos sem chover, relâmpago, trovão, o negócio ficou estreito. Ele matou 850 profetas de Baal. 450 profetas de Baal, 400 de Asdod. Uau! E quando ele termina de fazer todo esse alvoroço, uma palavra de Jezabel enterrou ele dentro de uma caverna. Deus veio e disse, eu vou falar com você, meu amigo. E ele estava lá, deprimido. Os 850 profetas não estavam no nível que Jezabel estava. Importante entender isso. Às vezes você ouviu uma frase, um comentário de alguém que te coloca num lugar de calabouço, intimidação, e você pensa, uau, eu já venci coisas muito maiores, por que isso me fez tão mal? É porque você precisa discernir em que nível isso veio. Jezabel falou, manso, o que você fez com os profetas vai acontecer com você.
Era um outro nível. Botou ele na caverna. E Deus disse, eu vou falar com você. Sabe o que Deus fez? Deus criou o mesmo cenário de quando ele matou os 850 profetas. Relâmpago, trovão, chuva. E Elias vinha, uau, e Deus não falava. E Elias vinha, uau, Deus não falava. De repente veio uma brisa. Deus estava dizendo para Elias, Elias, escuta uma coisa, cara. Entenda bem. O movimento do céu que eu uso para te derrubar os meus inimigos não é o mesmo movimento do céu que eu uso para eu derrubar os seus inimigos. Quantos estão comigo? Ele queria aquela mesma unção que Deus usava ele para resolver os problemas dele. E Deus disse, não. As armas que eu uso para derrubar as armas que eu uso você para derrubar os meus inimigos, diz o Senhor, não é as mesmas armas que eu uso para você derrubar os seus inimigos. Aqui nós precisamos ter uma conversa no pé do ouvido. Por isso que um dia Pedro estava no barco e Jesus disse, Pedro, presta o seu barco para mim. Pedro estava frustrado. Ele pensou, parece que a noite toda eu não peguei nada. Está aí encostado, pega. Aí Pedro sentou no barco e Jesus entra no barco e Jesus começa a pregar e Jesus abençoa muita gente. Curas, milagres, libertação, coisas fantásticas acontecem. Daqui a pouco Jesus abençoa todo mundo para ir embora e agora ele, uau, todo mundo vai embora abençoado, só tem uma pessoa frustrada, quem é? Por que Pedro? Pedro continuou com o mesmo problema dele, pescou a noite toda, não pega nada. Aí Jesus olha para Pedro e diz, cara, você pensou que eu esqueci para você? Nunca alguém que presta o seu barco para me abençoar pessoas vai ficar sem nada, cara. Ele disse, Pedro, faz o seguinte, pega o seu barco, traz cá no fundo. Porque para mim usar o seu barco para abençoar pessoas, você pode andar aqui na beirada. Mas aquilo que eu quero fazer na sua vida, por favor, vem cá para o fundo comigo. Quantos entendem o que estamos falando? Quem aqui já viu Jesus usar o seu barco para abençoar os outros, mas você mesmo não se vê abençoado? Ah, obrigado, eu gosto de sinceros. Não me deixo sozinho, que às vezes eu me sinto desviado na igreja. Quero ver quando eu vou falar sobre sexualidade para os casais. Eu me sinto desviado, porque na igreja todo mundo é de plástico, ninguém sente nada. Oh Deus. Vamos ler a Bíblia? Porque você é crente, está num culto. Oh Espírito. Eu jurava que ia ser bem rápido essa manhã. De verdade. Acho que é Marcos. Verdade. Ou é 9? Deixa eu ver. Cara, vou ver. Irmãos, me perdoem. É Lucas. É Lucas. E olha que eu estou tentando dar uma moral para Marcos desde sexta. Oh, Deus. Estamos num seminário de família, amém? Estamos tentando. Você sabe que quem determina que é um seminário de família é a gente, né? Mas o Senhor não está preso a isso também. O Senhor não está preso.
Marcos, ou melhor, Lucas 9:51. Lucas 9:51. Essa palavra tem estado no meu espírito. E é interessante que enquanto esse depósito inteiro não sai, eles ficam movimentando dentro da gente, até que ele seja liberado por completo. E vai dizer assim: e aconteceu que, se completando os dias para a sua assunção... Estamos todos no mesmo texto, irmãos? Não? Lucas capítulo 9, versículo 51. Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: não sabeis de que espírito sois. O Pai tem falado a respeito disso um pouco, ou aquilo que ele tem conseguido acessar o nosso coração, sobre isso, e tem sido um fator determinante, eu creio, para a cura, para a edificação dos nossos lares, que é compreender a que espírito nós pertencemos, e a partir daí, identificarmos ou discernirmos em que espírito nós nos movemos. Conhecer-me interiormente como um indivíduo é fator determinante para que eu seja próspero no coletivo. Conhecer a dinâmica relacional da minha alma é talvez o cerne da cura nos relacionamentos, da saúde do meu relacionamento comigo mesmo. Nós vivemos dias que nós não conseguimos mais ficar com a gente. E pensa que o WhatsApp colaborou muito para isso. Pensa que o Facebook, Instagram, a pessoa fica sozinha, já se conecta a alguma coisa porque ela não sabe mais ficar com ela mesma. E como não se relaciona consigo, não discerne em que espírito se move. Falamos ontem aqui que quem não consegue ser um bom ímpar, dificilmente vai ser um bom par. E eu preciso discernir em que espírito eu me movo, qual é a dinâmica relacional da minha alma. Tem uma palavra, não sei se você vai abrir ou não, é um versículo só, eu posso ler para você, que está em 1 João 4, versículo 1, eu vou ler bem rápido. Diz assim, 1 João 4, eu estou aqui, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler para você. Eu sei que tem aqueles teimosos igual eu, que não adianta o pregador dizer que vai só abrir sozinho, porque eu também vou atrás para saber se está lá, mas tudo bem. Eu só te perdoo porque eu sou igual. Capítulo 4, 1 João, versículo 1 vai dizer assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Uau!
Amados, provai se os espíritos são de Deus. Não creiai em todo espírito. Porque já tem muitos profetas que têm se levantado no mundo, falsos profetas. Agora ouça, como um bom evangélico, quando eu leio na Bíblia, provai os espíritos, eu já penso em demônios. Quando eu leio na Bíblia, já há muitos falsos profetas, eu já tenho nome e endereço. Mas ouça-me. João diz, provai os espíritos. Provai em que espírito você se move. Provai em que espírito a sua alma se movimenta quando ela interage com alguém. Provai, procura discernir em que espírito a sua alma está apoiada. Quando ela se relaciona, quando ela interage na sua dinâmica relacional. Porque já há muitos falsos profetas. E o falso profeta que mais me engana é o falso profeta que eu tenho dentro de mim. Que mente para mim. Que me convence que eu estou certo, que eu estou com a razão, que eu sou justo, ou que eu sou injusto, ou que eu estou errado. A minha alma, ela luta para se proteger e para me proteger. Ouça-me, a gente demoniza muito a carne, mas a carne, ela não é tão mal intencionada quanto a gente pensa. Porque a carne, ela quer me ajudar. A carne, ela quer trabalhar para trazer paz para a alma. Ouça-me, você e eu somos um espírito, alma e corpo. Adão tinha essa tricotomia. Adão era um espírito que governava sobre a alma. Então o seu corpo trabalhava para ele. Quando Adão morreu espiritualmente, a alma não tendo onde se agarrar, se agarrou ao corpo, aos desejos da carne, para servi-lo. Então agora, quando a alma está atribulada, a carne trabalha para trazer paz para a alma, e ela não consegue, porque só o espírito pode trazer paz para a alma. Quantos estão comigo? Por isso eu gosto de dizer, a alma está agitada, a carne quer trazer paz para a alma, ela diz, fuma um cigarro que passa, cara. E você fuma e passa mesmo, a gente fica melhor. Mas daqui a pouco, a agitação da alma volta. Aí a carne diz, se você fumar outro cigarro, passa. E se fumar outro, passa. Daqui a pouco, com 3 carteiras de cigarro, não passa. A tribulação e a alma agitada, e a carne diz assim, se você fumar um baseado, aí isso, ó. Não, mas você é crente, não vai fumar um baseado. Então, meu filho, vai lá naquela altinha de leite moça. O brigadeiro que está na geladeira. Você está sozinho em casa. Sabe aquele sorvete? Você está sozinho em casa, vai lá para você ver. A carne, ela quer ajudar a alma. E ela convence a alma. E quanto mais a alma se convence, porque a alma não lida com pecado, a alma lida com argumentos, mais cadeia ela entra. Por isso eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Porque quando a minha alma balança, quando ela entra num estágio de ansiedade, ela vai manipular. E ela vai me enganar. E todo enganado torna-se um enganador. A pior mentira que você conta ou que você prega não é quando você engana alguém. A pior mentira que você prega é aquela que você prega para você mesmo. E quando um homem, uma mulher, começa a mentir muito para sua consciência, ela pode cair numa coisa quase irreversível, que é quando a consciência passa a mentir para ela.
Porque o pior juízo de Deus é quando Deus entrega uma pessoa a si mesmo. Enquanto Deus começa a criar obstáculos para trazer a gente para o curso, quebra a perna, deixa acontecer um acidente, deixa vir uma enfermidade, perde o emprego, quebra financeiramente, as movimentações, os planos B que Deus cria para trazer a gente para o plano A, ótimo, dói, chora, a gente fica de mal com Deus, mas está debaixo da sua movimentação de amor. Mas quando Deus entrega uma pessoa a si mesmo, por isso que Davi disse, quando Deus deu proposta para Davi, que tipo de juízo você quer? E Davi disse, eu quero estar na sua mão. Mas está escrito, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Deus, eu caio na tua mão, eu quero na sua mão. O Senhor me espedaça, mas o Senhor me sara. Eu sei que no final o Senhor me refaz. Agora, a alma manipula. E uma alma manipuladora do crente é pior do que uma alma manipuladora do ímpio. É pior porque a alma do crente, quando manipula, espiritualiza. E quando ela espiritualiza, ela se convence, ou ela quer fazer uma movimentação do Espírito de Deus. Jezabel, para matar Nabote, conclamou um jejum. A alma do crente espiritualiza. Ouça, irmãos, esse moço chamado João, depois a igreja vai batizar ele como o apóstolo do amor. Jesus, ele decide ir a Jerusalém, manda os discípulos na frente organizar a sua ida. Eles olharam mais ou menos à distância, disse, Jesus vai pousar aqui em Samaria. Eles acertaram uma pousada. Quando Jesus chegou lá, o dono da pousada disse, cara, esse cara está indo para Jerusalém, eu não vou financiar a ida de ninguém. Que você não dorme. João disse assim, Senhor, quer que façamos descer fogo do céu sobre eles? Isso não foi nada. Como Elias? Uau! Que espiritual, gente. Hein? Tem crente que vai para o monte orar para Deus fazer justiça sobre fulano ou beltrano. Quero que desça fogo do céu, como Elias fez. Eu fico imaginando se Elias escutou essa hora e ele botou a mão na cabeça e disse, por favor, não põe meu nome nisso, gente. Porque Elias clamou fogo do céu sobre o altar, não sobre pessoas. Mas a alma do crente, quando manipula, espiritualiza. Por isso eu preciso conhecer em que espírito, discernir em que espírito a minha alma está apoiada. Porque ela pode parecer espiritual, quando na verdade ela está só manipulando. Você pode ser bíblico sem estar no espírito da Bíblia. Pode parecer ser piedoso sem estar no espírito da piedade. Não porque você é mau enganador, porque a minha alma mesmo me engana. Por isso eu preciso discernir em que espírito ela está apoiada. Você sabe que Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus no monte. E ele trouxe a tábua das leis do monte, a lei de Deus. E quando ele chegou na terra e ele viu o povo com um bezerro de ouro, a Bíblia diz que ele se irou e ele quebrou a tábua da lei. Agora, a minha pergunta é, essa ira era de Deus ou de Moisés? De Moisés. Pelo menos quando ele tenta refazer com Deus, Deus diz assim, agora você pega a pedra e eu escrevo. O que eu entendo? Deus estava dizendo, eu não mandei você quebrar a pedra. Agora ele passou 40 dias e 40 noites com quem? Com Deus. A lei que ele trazia na mão era a lei de quem? Quando ele se irou diante do povo, quem você acha que o povo pensou que estava irado? Eu não posso espiritualizar a minha ira, a minha indignação e a minha justiça própria. Eu não posso representar Deus de forma errada. Quantos estão comigo?
Tem coisas, irmãos, que parece que a gente é muito... Esse mesmo Tiago e esse mesmo João, ainda quando caminhavam dessa forma, foram à sua mãe e disseram: mãe, fala com o mestre, porque o mestre tem uma liga com a senhora, para sentar sentar um na direita dele e outro na esquerda no reino. Os outros discípulos, quando souberam, se indignaram muito. Aparentemente já estavam mais crescidos, entendendo a mensagem do reino. Sabia que não era para buscar cargo, títulos, mas buscar humildade. E ficaram muito bravos. Agora eu te pergunto, ficaram indignados porque eram mais amadurecidos ou ficaram indignados porque queriam aquela cadeira para sentar? Porque ninguém briga por uma cadeira que não quer sentar. Tem coisa que a gente parece ser espiritual, parece estar na piedade. Eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, no Salmo 94, versículo 20, não olha agora, porque nem eu não tenho certeza. Mas está na Bíblia. Diz assim: pode associar-se contigo, ó Deus, um trono de iniquidade que forja o mal, tendo uma lei como pretexto? Uau! Vamos repetir isso. Pode associar-se contigo, Deus, um trono de iniquidade que forja o mal, tendo uma lei como pretexto, tendo uma situação onde você está certo, ou você está no comando, ou você tem um bom álibi, então aproveita aquilo para poder movimentar as suas próprias manipulações. Quando Deus está olhando e diz: você está se aproveitando de uma verdade, às vezes até bíblica, para se mover num espírito que não é o da Bíblia. Trono de iniquidade pode associar-se contigo? A Bíblia diz, irmãos, Salmo 51, versículo 4, quando Davi vai fazer a oração do arrependimento de Betseba, aquele adultério dele, ele diz: Senhor, tu amas a verdade no íntimo. Irmãos, Deus ama a verdade lá no íntimo. Cara, eu preciso ser verdadeira, porque o Espírito de Deus só se move num espaço chamado verdade. A verdade é a jurisdição de Deus. E Deus ama a verdade lá no íntimo, por isso ele diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Seja o sim de fora, o mesmo sim de dentro. Seja o não de fora, o mesmo não de dentro. Porque às vezes, irmãos, a gente sabe muito bem o nosso sim de fora. Tem pessoas que parecem ser boas, às vezes eu e você. Nossa bondade, que tem uma aparência de piedade, muitas vezes está só apoiada nas nossas rejeições. Você já parou para pensar o quanto que os homossexuais são pessoas boas? Uma mãe tem 5 filhos, um homossexual, pergunta qual é o melhor filho dela. O patrão tem 10 funcionários, um homossexual, pergunta qual é o melhor funcionário dele. Porque são bons. Irmãos, a chaga da homossexualidade está na rejeição. E todo rejeitado tem necessidade de ser aceito. Se a minha bondade está na minha necessidade de ser aceito, eu não estou apoiado no Espírito que é algo de Deus. Quantos estão comigo? Quantos sim a gente diz mais pela necessidade de ser aceito, de que está de fato e de verdade na prática de uma bondade? Eu preciso discernir em que espírito a minha alma está apoiada nas suas dinâmicas relacionais. Porque o Espírito de Deus, ele ama a verdade no íntimo. Tem coisa que parece ser muito espiritual. Eu já falei sobre uma situação que me despertou muito, que foi quando um ministro de louvor aqui na nossa nação, ele decidiu dizer que ele estava acima da média de todos os outros ministros de louvor. E eu não me espantei muito com isso. Eu me espantei em ver, por esse Brasil afora,
tantos ministros de louvor vindo no Facebook arrebentar com esse cara. Por quê, irmãos? Porque não queria estar abaixo da média? Estava no mesmo espírito daquele que estava querendo estar acima da média? Eu preciso saber em que espírito eu me movo. Porque a minha alma, na sua ansiedade, ela manipula. E a alma do crente, quando manipula, espiritualiza e me põe em cadeias. E Deus me chamou para andar em liberdade. Como é bom andar em liberdade. Porque só uma pessoa livre pode tirar outra da cadeia. Porque você só tira alguém da cadeia se estiver do lado de fora. Não é verdade? E aonde o Espírito de Deus está, aí há. Por isso que tem coisas que a estética, ela é a mesma, mas o transfundo não. Por isso João diz, procura saber em que espírito sois, porque já tem muitos falsos profetas. Irmãos, eu jamais vou identificar os falsos profetas do lado de fora, se eu não matar o profeta mentiroso aqui do lado de dentro. Eu não sei se esse silêncio é normal aqui. Cadê meu lenço, gente? Está no meio da Bíblia. Irmão, coriza e nariz grande foi uma coisa que não combina. Mas eu tenho que lidar com isso toda a vida. E é bom para Deus trabalhar com a vaidade do pregador. Para saber em que espírito ele se move. Eu já falei em algum lugar e volto a repetir. Irmãos, tem muitos pregadores que eles cobram para pregar. Eu venho de uma linhagem de pregadores que combate esse espírito. Mas eu preciso toda hora estar discernindo dentro de mim se eu estou combatendo mesmo. Sabe por quê, pastor Medina? Porque hoje eu tenho muito mais convite do que tempo para atender os convites. Então, embora eu traga, eu não vou falar fama, mas embora eu traga, eu vou falar fama, então, não achei outra palavra. Embora eu traga a fama de um pregador que não prega, que não cobra, eu hoje, para mim não ser honesto nisso, eu não preciso cobrar. Basta eu fazer distinção sobre o convite que eu aceito. Quantos entendem o que estamos falando? Eu preciso conhecer em que espírito eu estou apoiado. Satanás, ele, quando se perdeu, não se perdeu porque decidiu fazer algo diferente. Ele se perdeu quando decidiu ganhar alguma coisa com aquilo que já fazia. Eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Porque Deus ama a verdade no íntimo. E o crente, ele manipula. Tem coisas que parecem ter a mesma estética. Ouça, irmãos, eu vou gastar uns minutos falando um pouquinho sobre isso. Para todo o atributo do Espírito de Deus, há uma versão falsa que Satanás cria para enganar a minha alma, para que ela pense estar vivendo aquilo que é da verdade, mas está apoiada naquilo que é o falso profeta dentro de mim. Por exemplo, a inocência, ela é um atributo do Espírito de Deus. Agora, a ingenuidade não. A ingenuidade é do diabo. Por isso que é uma mentira ou é um engano dizer que a criança é inocente. A criança, ela é ingênua. Quem aqui precisou ensinar seu bebê a fazer birra? A criança é inocente no sentido de não saber esconder a malícia, não no sentido de não tê-la. A estultícia está ligada ao coração da criança e a varinha a separará dela.
Por isso que os pais de hoje não corrigem filhos. E a Bíblia diz que pai e mãe que não corrigem o filho encomenda sua alma ao diabo. Um dos versículos mais mal colocados na Bíblia está aquele: pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Irmãos, quando essa ira não é humana. Está dizendo: pais, não provoquei os vossos filhos a se encaminharem para a ira de Deus. Aquela ira que Romanos 5 fala que fomos salvos pelo Cristo. Ser inocente é não ter maldade. Ser ingênuo é não ver a maldade. Parece ser a mesma coisa, mas não está apoiado no mesmo espírito. Por isso eu preciso identificar: eu estou na inocência ou estou na ingenuidade? Porque se eu estou na ingenuidade, eu estou sendo enganado. Jesus, ele nunca retribuiu da mesma moeda para Judas porque ele era inocente, mas ele nunca foi enganado por Judas. Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado. Eu sou um homem e uma mulher de contentamento? Porque a Bíblia diz: em tudo estai contente. Ou eu sou um homem e uma mulher que estou no conformismo e chamo isso de contentamento? Porque a Bíblia diz: não vos conformeis. Eu preciso saber se eu estou no contentamento, eu só estou no conformismo. Porque todo homem e mulher de Deus que anda no Espírito é contente com o que tem, mas não se conforma com o que vive. Porque uma coisa é o contentamento, isso é um atributo de Deus, outra coisa é o conformismo. Uma coisa é inocência, outra coisa é ingenuidade. Sabe quando você olha aquele pastor enganando o povo, arrancando dinheiro do povo, e aí a gente quer botar esse cara, quer matar esse pastor, porque a gente diz que ele fica trabalhando na inocência das pessoas. Poxa, irmão, a grande maioria dos casos, ele não está trabalhando na inocência das pessoas, ele está trabalhando na cobiça das pessoas. Tem ninguém bonzinho ali. É muito mais um demônio do que anjo. Precisamos saber em que espírito nos movemos, para que o Espírito de Deus possa dinamizar a nossa vida relacional, a nossa casa. Porque a nossa alma, ela manipula. Uma coisa é você andar na legalidade, outra coisa é você andar no legalismo. Uma coisa é você andar na perfeição de Deus, outra coisa é você andar no perfeccionismo. Perfeccionismo, meu Deus, que coisa terrível. Só que tem traços e um perfeccionista sabe o que eu estou falando. Cadeias terríveis. Porque o perfeccionista, ele não sabe se relacionar com a graça. Vamos para a Bíblia, irmãos. Porque esse silêncio de vocês está me assustando, gente. Somos amigos. Eu gostaria de caminhar junto em João 11 para vermos sobre uma alma de um crente debaixo da ansiedade, a sua capacidade de manipular. Ó Deus, nos ajuda. João 11. Esse eu gostaria que você abrisse e vamos ler juntos. Não olhe já para o relógio, por favor. Por favor. O pastor Medina fez um almoço lá, vamos tudo para lá depois. Isso já passou de manipulação, é uma aberração. Irmãos, todos conhecem o parâmetro e o paralelo entre Marta e Maria. Amém? E nós sabemos que Marta não era uma mulher ruim.
Marta era crente e era muito crente. Marta amava Jesus e Jesus amava Marta. Amém? Marta era boa em teologia, sabia que no último dia ia ressuscitar. Marta era uma mulher de Bíblia. Então, o que Jesus reprovou na Marta não era qualquer tipo de maldade que ela tinha, mas o fato dela ser ansiosa. Amém? Por quê? Porque a ansiedade da alma do crente faz manipular e escraviza-me. Por isso a ansiedade não é uma coisa que Deus quer me castigar. É um lugar do qual Deus quer me libertar. Por isso que eu gosto sempre de falar daquele encontro entre Elias e a viúva. Que ela diz, olha, o último prato de comida que eu tenho é esse aqui. Vou comer e vou morrer. E Elias diz, faz e dá para mim. E o que Elias estava querendo? Arrancar o último prato de comida daquela mulher? Não, Elias estava querendo arrancar dela o medo de ficar sem. Porque ela disse, vai acabar. Deus quer arrancar os nossos medos. Quais são os seus medos? Deus quer arrancar. A ansiedade é a dinâmica dos nossos medos. Tentando se proteger, ao invés de dar esse espaço para Deus fazer. E Marta era uma mulher que estava nesse parâmetro, versículo 1, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, sua irmã, Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhes tinha enxugado os pés e os seus cabelos, cujo irmão estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E eu sempre falo de pedir permissão para Deus, para olharmos uma faceta desse universo de Marta. Entender que seu irmão Lázaro estava doente e ela fica sabendo, as duas, que Jesus estava numa cidade vizinha, perto. E Marta comemorou, Maria comemorou, manda chamar Jesus e diz que ele está doente. Mas eu quero me permitir dizer que essa frase final vem de Marta, dizendo, mestre, aquele a quem tu amas está doente. E isso é um alto torpedo de manipulação que vem num nível muito difícil de você se desvencilhar dele. Quem é pastor e quem é líder aqui sabe o que eu estou falando. Quando Marta envia um torpedo e diz, mestre, aquele a quem tu amas está doente. Se você não vir visitar porque você não ama. Conhece esse tipo de torpedo? Você já viu a capacidade que algumas pessoas têm, principalmente no âmbito familiar, de colocar você numa devedora de coisa que você não... Liga para você, escuta, você vai ou não vai fazer tal coisa? Como assim? Já estou devendo aqui. Uma alma debaixo de manipulação, debaixo de um espírito. Porque Jezabel, irmãos, decidido na igreja que Jezabel é a esposa de alguém. Jezabel é um espírito de manipulação que cativa minha alma para viver fora do ambiente profético, onde é Deus que faz e Deus que se move e não eu. Por isso que Jezabel mata profeta. Mas a gente vê a esposa do pastor querendo matar eu que sou um profeta. Cara, é aqui dentro. Se eu matar o falso profeta que está aqui dentro, nenhum de fora me acessa. Quantos estão comigo? E ela diz, aquele a quem tu amas, e continua dizendo. E Jesus, ouvindo isto, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde? Jesus, ele não caminhava debaixo desse espírito, irmão. Ele andava acima dele. Eu quero acreditar que isso aqui, Jesus, ele sentou para dizer, João, escreve. Escreve aí que eu amo Marta,
que eu amo Maria, que eu amo Lázaro. Mas eu não ando debaixo da manipulação de ninguém. Tem gente que dá data para Deus. Se Deus não fizer, e se acontecer que Deus tinha escrito na eternidade que ia fazer naquela data, essa pessoa acha que botou Deus na parede e Deus se rendeu. Que difícil para quem foi aculturado na democracia entender a teocracia. Continuemos. Depois disso, seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Vamos mais para frente, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Ouça, meu irmão. Quando elas mandou um recado para Jesus, Jesus disse, pode ficar tranquilo, eu estou indo. Mas ele demorou dias, ele ficou no tempo dele. Agora Jesus está vindo de fato e de verdade. Ele nem tinha entrado na aldeia ainda. Marta e Maria ficam sabendo, Jesus está vindo. Marta, Maria, a adoradora, ela espera, ele está vindo, ele vai vir aqui. Você acha que a ansiedade de Marta segurou ela em casa? Porque a minha ansiedade faz eu precipitar o que eu tenho que esperar e faz eu procrastinar o que eu tenho que fazer. Quantos estão comigo? Na minha ansiedade. Você já viu, irmão, quando a gente está muito ansioso, a gente faz qualquer coisa menos orar? A gente liga para fulano, fala com o ciclano, liga para profeta, abre a Bíblia, põe o dedo. A gente cria várias situações espirituais. Eu preciso saber em que espírito eu me movo. Em que espírito a minha alma está apoiada. Então ela vai ao encontro de Jesus. Aqui Marta, irmãos, ela já está desalinhada. E ela disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Marta transfere culpa para Jesus. A Marta censura Jesus, está dizendo, olha, está vendo? Ele estava vivo, o Senhor estava aqui no lado. E agora, o Senhor chegou e já está morto. O Senhor sabe quem é culpado. Mas isso não é o golpe maior vem agora. Mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus, Deus te concederá. Pronto, Jesus já ficou devendo. Ele é obrigado a fazer alguma coisa agora, porque ele é culpado. Mas assim, ela não chamou ele de culpado, ela disse, eu sei que tudo que você pede para Deus, que movimentação espiritual, hein? Eu preciso saber em que espírito a minha alma se movimenta. Deus, irmãos, ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. A minha ansiedade faz eu manipular. E o Senhor quer me arrancar desse lugar, para que eu possa sarar os relacionamentos, ter um ambiente saudável na minha casa, onde o Espírito da verdade se move e traz paz. Porque a alma, ela tem o poder de trazer tranquilidade, mas não traz paz. Por isso que no Vale dos Ossos Secos, antes de Deus trazer paz, Deus mexe na tranquilidade do cemitério. Porque tranquilidade é uma coisa que as tuas mãos podem fazer, agora a paz é uma coisa que só Deus pode dar. Quer dormir uma noite tranquila, toma um tranquilizante. Quer ter uma noite de sono, vai precisar ter paz. Quantos estão comigo? Por isso e Deus quer me tirar desse lugar. Às vezes parece ser muito espiritual a minha movimentação. Como filho, aquele jovem rico que diz para Jesus, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Cara, você conhece a lei? Conheço.
Eu, desde garoto, Jesus olha para ele, lá dentro dele diz, você usa o teu dinheiro para manipular todos os religiosos e acha que vai fazer isso comigo também, né? Ok. Faz uma coisa para você entrar na vida eterna. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Cara, ele teve um esbarrão forte. Pessoas que têm dinheiro na igreja acham que pode manipular os líderes. E manipula a maioria deles, mas Jesus estava no lugar mais alto. E isso custou caro para aquele homem. Ele foi embora, muito aborrecido. Mas qual que era a pergunta dele? Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida? Você acha que ele queria a vida eterna? Não. Ele queria a vida dele de rico eterna. Cara, Deus não vai dar a tua vida eterna. A vida eterna é dele. Perde essa que você tem uma dele. Aleluia. Por isso que Deus quer me arrancar desse lugar que parece ser espiritual, que parece ser piedoso, mas na verdade me põe num cativeiro. Eu já contei isso em algum lugar, mas eu e a minha Lulu, desde quando nós nos casamos, uma coisa difícil, os ajustes mais refinados nossos sempre foi na área da finança. Pensa, uma coisa difícil para nós sempre foi a área da finança. E a igreja não ensina sobre finança. Eu não sei porquê. Quem é casado aqui, 80% da nossa briga é por causa do dinheiro, mas a gente não discute sobre dinheiro. E se alguém fala de dinheiro na igreja, então essa igreja não é espiritual. E sempre nós tivemos ajustes assim, vários. E nós tínhamos uma dinâmica relacional, eu e ela. Eu sou filho de comerciante. Ela não. Ela veio de uma família muito pobre. E pobre, irmão, não tem nada. Eu sempre brinco dizendo lá em Itajaí, quando dá enchente, que vai entrevistar o pobre, ele diz assim, perdi tudo. Não tem nada, mas quando perde tudo. É muito engraçado. Aí... E ela vem de uma família muito pobre. E pobre, irmão, não tem nada. Agora comida na mesa, aleluia, glória. Quer passar fome, vai na festa do rico. Quer voltar com a barriga cheia, vai na festa do pobre. O pobre não tem nada, mas comida na mesa, irmão. E ela vem dessa cultura. Não tinha nada, mas a comida na mesa. Porque parece que é a lei da sobrevivência, não sabe se vai ter no outro dia, come tudo hoje. Agora eu sou filho de comerciante, cara. Irmão, filho de comerciante, ele é treinado. Café da manhã, a conversa é cheque, almoço é duplicata, à noite é nota promissória. Esse assim parece que você sabe o que eu estou falando, né? Quando uma pessoa olha um quadro muito bonito, desenhado, que quadro lindo, ele consegue se conectar com a mensagem do quadro. Um filho de comerciante olha um quadro assim, já pensa, por que não custa um quadro desse? Ele não se emociona. Filho de comerciante não consegue dar um buquê de rosa, acha um desperdício, um negócio tão caro, 2 dias depois está tudo murcho. Ele não se conecta com a mensagem daquele negócio. Então eu fazia a compra. Então eu comprava o mousse, a margarina, a manteiga e se dava, eu comprava um requeijão, né? O que eu fazia? O mês tem 4 semanas. Primeira semana o mousse. Segunda semana a margarina. Terceira semana a manteiga e deixa o requeijão por último, porque a última semana a gente já está em depressão, não tem mais nada e o requeijão anima. O requeijão anima. Porque se já não tem mais aquele dinheirinho para comprar o pão do dia, já vai comprar do dia anterior, mas um requeijão no pão do dia anterior já vai. E a Luciana não, fazia a compra, o que ela fazia? Botava tudo em cima da mesa, parece que tá vindo um tsunami, vai matar tudo amanhã, vamos comer hoje. Irmãos, e eu sempre muito espiritual.
Eu tenho os versículos bíblicos que ela não tem. Então falava da mordomia, de não desperdiçar, de ser um mordomo das coisas que é de Deus, e tá. E ela, por sua vez, mais espiritual que eu, ela dizia, você é preso, eu sou livre, tenho fé, não sou igual você que não depende de Deus, depende... Irmãos, até a gente se render, entender que não tinha nenhuma mulher livre e nem um marido mordomo, ambos escravos de uma cultura familiar que precisavam ser livres para receber a administração do céu, para conduzir a sua casa. O que Deus quer nos fazer livres. Temos uma aparência de espiritualidade. Irmãos, Deus não trabalha só com o que sabemos, mas sobretudo com o quanto nos rendemos sobre aquilo que sabemos. Eu sempre gosto de falar da passagem do cobrador incompassivo, porque para mim foi muito revelador saber que aquele cara, quando tinha uma dívida impagável, ele ia preso, ele acabou sendo solto da cadeia, ele foi livre. E quando ele sai dali e ele nega perdão para quem lhe devia, ele foi preso. Só que agora ele estava certo, ele era o credor, ele estava com a razão no negócio. Agora eu te pergunto, o que Jesus estava querendo ensinar com isso? Quando ele estava errado, foi solto, foi livre. Quando estava certo, foi preso. Por quê? Porque Deus não trabalha, irmão, para nos fazer estar certo ou com a razão. Deus trabalha para nos fazer estar livre. Ser livres. Cada vez que eu e a Luciana discutimos, ou só falar em discutir, já chamo ela de Luciana. Você já viu que já muda o tom, né? Você percebe a imponência da alma para já vencer? Porque quem não tem autoridade se impõe na alma. E na nossa discussão, irmãos, não importava o motivo. Eu já vou dizer como é que funciona a briga de vocês dois. Não importa o que vocês estão discutindo. Você tenta provar que você está certa e ele está errado. E ele tenta provar que ele está certo e você está errada. E o Espírito Santo fica sentado numa cadeira no lado esperando alguém escolher ser livre. Você quer estar certo ou você quer ser livre? Se quer ser livre, vai ter que escolher estar errado mesmo quando está certo em algumas vezes. Eu sempre gosto de dizer que todo casal tem aquele cônjuge que ele é muito bom de argumento. Meu pastor diz que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E ele pode estar errado como for, mas na hora de discutir, de conversar, ele vai lá e dá um jeito de vencer a discussão, né? Tem casal que tem aquele cônjuge bom nisso. Eu até gosto de fazer essa referência dessa luta do MMA. Sabe, essa luta que tem agora é famosa, né? Tem um negócio que acontece ali que quando um lutador, ele finaliza o outro, ele consegue dar assim, trancar o outro de um jeito. Quando o outro vê que não dá mais conta, ele bate assim no chão e o juiz vê e entendeu que ele entregou a vitória para o outro. Então ele acaba a luta e declara, ó, isso aqui entregou a vitória para o outro. É assim que acontece. Às vezes tem aquele cônjuge, pode estar errado como for, mas ele vai discutindo, vai chegar no final, o outro, ele finaliza o outro bate e diz, tá bom, você tá certo. Dá um alívio até. Mas nas minhas estatísticas, eu sempre vejo que esse que sempre acaba com a razão, sempre acaba estando com a razão, estando certo, é ele que tem dificuldade para dormir, tem dor de cabeça, dói o estômago, está sempre certo, mas não é livre. Você quer estar certo ou você quer ser livre? Deus, irmãos, ama a verdade no íntimo, um lugar a ser vivido.
Na nossa ansiedade a gente manipula. E quanto mais a gente vence as nossas questões, mais amarrada a nossa alma fica. Vamos voltar para Marta. Versículo 23. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir no mundo. Mas eu quero que o Senhor faça alguma coisa agora. Não importa o quanto, diz na Bíblia, eu quero que o Senhor faça alguma coisa agora. Versículo 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor. Versículo 28. E dito isto, Marta partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Por que ela chamou Maria em segredo? Para dizer, o mestre está aqui e te chama. Porque o mestre não chamou Maria. Porque como ela não conseguiu manipular Jesus, ela disse, Maria vai conseguir. Maria tem uma liga com ele. Maria, o mestre está te chamando lá. Você já viu a capacidade que o espírito de manipulação tem de colocar você num enrosco que você não escolheu para entrar e quando vê já está dentro? Comprometido. Por favor, irmão, não me deixe sozinho. Você sabe o que eu estou falando. Agora só uma alma manipulável se coloca debaixo dele. Jesus, ele caminhava acima disso. Aí Maria vai. Versículo 29. Ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e os consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-os, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora olha o versículo 21, o que Marta disse? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria. A frase é a mesma, a estética é a mesma, a fala é a mesma, mas o espírito não é. Porque Maria está dizendo, Senhor, se o meu irmão escolhesse um dia morrer, um dia que o Senhor estivesse aqui. Maria estava na lei do reconhecimento. Marta estava na lei da exigência. Por isso que eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado. Eu estou no espírito da piedade ou da autopiedade? Eu estou querendo liberdade ou estou querendo piedade? Porque debaixo do espírito de manipulação, irmãos, quando Elias fez um altar para derrubar o altar de Baal, que Jezabel sustentara, ele disse, eu vou levantar um altar aqui, vocês vão levantar um altar aí para Baal. E Elias, ele já tinha gerado esse altar lá em cima no monte. E ele disse, quem responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Vocês começam primeiro que vocês estão em monte, eu estou sozinho. E eles fizeram um altar para Baal. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar. Elias olhou aquilo, chegou a achar engraçado e disse, gente, grita mais alto, pode ser que ele está dormindo no soninho da tarde. Por que gritavam? Porque debaixo do espírito de Jezabel, a pessoa quer ser ouvida pelos seus gritos. Porque não busca liberdade, busca piedade. Busca comiseração. E a capacidade que uma pessoa debaixo do espírito de manipulação tem de convencer os outros que alguém está fazendo a maldade para ela é muito forte. É muito forte. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Aí Baal não responde. Sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a se cortar. Porque debaixo de um espírito de manipulação, a pessoa quer ser ouvida pela sua dor.
Por isso que se ela vem ao que e você quer ser ouvida pela sua dor, se você não une-se à dor dela, ela vai no outro. Se você não se une à dor dela, ela vai no outro. Até ela achar alguém que se une à dor dela. Entenda, eu vou entender a sua dor, mas eu vou me unir à sua cura, não à sua dor. E a sua cura está em sair desse lugar de autocomiseração e vir para um lugar de governo e autoridade e liberdade. Saia dessa sofrência. Quantos estão comigo? Vamos encerrar então. Capítulo 30, versículo 33. Jesus, porém, quando viu chorar, também chorando os judeus, com que ele via, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como amava. Alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esses não morressem? A equipe de Marta já estava formada aqui. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra, porque ele vai ressuscitar a Lázaro. E quando ele diz isso, olha o que acontece. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Quem é o obstáculo de Jesus para ressuscitar Lázaro? Porque na minha alma eu tenho exigência, mas não tenho fé. A alma cria exigência, mas não tem fé. Aquela que tentou manipular Jesus todo o tempo para ele fazer alguma coisa, agora na hora que ele diz que ele vai fazer, é ela que está trabalhando contra. Esse cara já cheira mal. Não vai dar certo. Ele já cheira mal. Jesus estava dizendo: quem cheira mal é você, Marta. Maria era irmã de Lázaro. Marta era irmã do defunto. A Bíblia diz: Marta, irmã do defunto. Você é irmão de Lázaro ou você é irmão do defunto? Pergunta a pessoa que está do seu lado: de quem você é irmão? Porque se você é irmão do defunto, tem coisa que parece ser espiritual. Por isso, irmãos, eu preciso conhecer a dinâmica relacional da minha alma. Eu tinha uma movimentação com a minha Lulu, pastor Medina, que quando ela vinha tocar em alguma área minha, que era traumática para mim, que eu não conseguia lidar com aquela situação, que era traumático para mim, eu tinha um tipo de manipulação que eu não sabia que era manipulação. Eu me alterava, me estressava, e ela, para não ter briga, para não ter uma situação de estresse, o que ela fazia? Então ela dava um passo para trás, parava com discussão, e eu conseguia o que eu queria, não mexer naquilo que eu não queria ser mudado. Quantos entendem o que estamos falando? Eu não sabia que isso era uma manipulação. Porque isso não estava no campo da minha maldade. Estava no campo dos meus medos. Porque eu não conseguia lidar com aquela área traumática da minha vida. Então, eu me alterava. E ela recuava, conseguia o que eu queria. E agora, quando se aborda uma situação que é traumática para mim, eu tenho que sentar e dizer: meu amor, eu não sei porquê. Isso é um negócio que me apavora, me assusta, não sei lidar com isso. Então vamos orar. Vamos tentar saber de onde é que vem isso. Porque o Senhor quer me libertar disso. Ele não quer me castigar por conta disso. Mas nessa hora é difícil falar. Sabe por quê, pastora? É difícil para o marido ou a esposa contar para o outro uma fraqueza sua. Último versículo do Antigo Testamento: andavam nus e não saiu do Éden. Eu me tampo. Eu tenho medo de contar uma fraqueza minha para minha esposa. Por quê? Medo de que na primeira briga
ela vem usar aquilo como uma arma contra mim. Então eu me tapo. Mas o Senhor diz: e vem para a luz. Não tenha medo. A verdade é o lugar da tua cura. Então o marido chega em casa e diz: você está comprando muito, comprando coisas que não desnecessárias, comprando coisas que não precisa ser paga. E ela tem medo de dizer: não, realmente, eu não sei o que acontece comigo. Eu não posso ter o cartão na mão, eu não posso ter dinheiro, me dá uma ansiedade, eu descarrego na compra e tal. Você está vendo? Então o teu cartão tem que ficar comigo. O medo, porque o outro... Ouça-me. Não pegue a nudez do seu cônjuge, ou de quem quer que seja, como uma arma na sua mão, para mantê-lo refém. Porque você provoca a ira do Senhor. O Senhor quer nos curar. Eu tenho que respeitar o horário. Nós podíamos ir bastante aqui. Mas eu preciso saber como a minha alma se move. Em que espírito? Porque Deus ama a verdade no íntimo. Trazer um ambiente saudável para minha casa implica em andar na verdade. A verdade no íntimo. O Espírito do Senhor quer nos curar, quer nos libertar. Minha maior dificuldade, pastor Medina, é segurar, resistir o falso profeta que está dentro de mim. Sabe por que eu não trago meus materiais? Porque eu fui vendedor por muito tempo. Então, eu preciso matar o vendedor que está dentro de mim. Até que eu possa. Porque eu já fui vendedor, cara. Eu vendia calçados. Eu não quero vender material. E qual o problema de trazer o material junto? Não tem problema nenhum. Sabe os músicos? Sabe os irmãos do louvor? Os holofotes nunca vão ser o problema. O problema é se você é artista. Aí o holofote faz mal. Quantos estão comigo? Preciso matar. Irmãos, um dos grandes desafios que eu tenho hoje, quando eu leio a Bíblia, sabe qual é? Sabe qual é, Medina? O maior desafio hoje, quando eu leio a Bíblia, é amarrar o pregador que está dentro de mim. Porque eu só me tornei um pregador porque eu li a Bíblia para me alimentar. E agora minha alma quer ler a Bíblia para pregar. Então vocês podem ser um pregador que ungido, mas pode ter uma alma desnutrida. Eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Provai os espíritos. Mas quando a Bíblia diz provai o espírito, a gente já quer provar o espírito no outro. Só que, irmãos, o evangelho é self. Isso aqui não é uma lanterna, é um espelho. Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa. É transformai-vos. Eu me transformando a mim pela renovação da minha mente. É fácil saber quem não está renovando a mente. Quem não renova a mente não se transforma, quer transformar o outro. Eu preciso saber em que espírito eu me movo. A gente está tão focado em discernir o espírito na vida do outro que esquece de discernir na gente. Por isso que até a nossa ceia, a gente decide quem ceia. A gente diz: você não pode cear, porque você é amasiado. Aí eu leio a minha Bíblia e a minha Bíblia diz: cada um examine-se
Opa, mas você já está examinando o outro agora, cara. Melhor ficar só com a Bíblia. Não queira ser mais espiritual do que a Bíblia. Sabe qual é o problema de quem não ceia porque se sente indigno? É que o dia que ele ceia, ceia porque se acha digno. Agora eu te pergunto, a mesa da ceia, o cordeiro está aqui. Eu te pergunto, o perdão vem antes do cordeiro ou depois do cordeiro? Você só vai ter o perdão se você tiver acesso ao cordeiro. É para isso que existe o cordeiro, para ter perdão. Se não tem pecado, não precisa de perdão, não precisa do cordeiro. Então a mesa não é a mesa dos aprovados. A mesa da ceia é a mesa dos perdoados. Eu devo me examinar tão profundamente até entender que eu não sou digno. Então agora seja bem-vindo. Acabou de se tornar digno. Sabe quando a Bíblia diz que se eu tenho que tirar primeiro a trave que está no meu olho, depois eu posso tirar o cisco que está no olho do irmão? Quer dizer que se eu tirar a trave do meu olho, então eu posso tirar o cisco do olho do irmão? Pode. Por quê? Porque depois de eu tirar a trave do meu olho, eu não quero tirar o cisco do olho de ninguém, cara. É o drama de Isaías. Isaías disse, ai de ti, ai de ti, ai de ti, quando ele teve um encontro com a glória de Deus. Ai de mim. Mas isso não é o mais espantoso para mim. É que ele diz, ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu sou um homem de lábios impuros. Até agora ele dizia ai de ti, porque ele achava que o povo tinha lábios impuros, ele não. Agora ele diz, ai de mim, que eu sou farinha do mesmo saco. É isso que ele viu. Eu preciso saber, irmãos, para dinamizar o espírito da verdade, um ambiente saudável para debaixo do meu teto.